Em quarto lugar, para me encerrar, diz aqui no texto: aleluia. Diz aqui no texto de 1 Coríntios: a vitória sobre a limitação da matéria, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno e a vitória sobre o pecado. É a quarta vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sabe por que eu posso crer que eu vou vencer a limitação da matéria, a morte e o inferno? Por causa desse último tópico. Porque a vitória sobre o pecado é percebida, vista e sentida. Está aqui um povo. Se eu pedisse aqui para a gente ficar em pé, você ia ver aqui testemunhos de pessoas que eram dominadas pelo pecado, dominada pela bebida, dominada pelo cigarro, dominada pela cocaína, pelo crack, pela maconha, dominada por uma vida de prostituição. Aqui está o testemunho vivo da vitória sobre o pecado. Vocês, nós, somos um testemunho vivo sobre a vitória sobre o pecado. Mas ele vai dizer: pastor, eu não tenho pecado. Eu vou provar que você tem pecado. A Bíblia fala em Romanos 5,12: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se te der um beliscão aí, tu vai dar um grito. E se tiver uma irmã com aquelas unhonas e pegar assim, ó, o sofrimento, a dor e a morte é uma prova insofismável de que você é pecador. O homem morre, o homem sofre, o homem fica doente, é uma prova irrefutável de que todos são pecadores. E a Bíblia diz isso em Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos, todo homem é pecador. Mas tem uma coisa, querido, tem uma coisa interessante. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 7 em diante: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí Paulo escreve em Romanos 6,14: e agora o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. A maravilhosa graça de Jesus, é o favor dele que me deu poder para vencer o pecado. Eu não vivo no adultério e na prostituição, não é porque eu sou bonzinho, não. Eu não vivo na devassidão, não é porque eu sou bonzinho, não. Porque a graça salvadora de Jesus me alcançou e me libertou do poder do pecado. E aí Paulo escreve em Romanos 8,2: porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus é maior do que o pecado, e com Jesus você pode derrotar o pecado. Sabe por que nós seguimos a Jesus? Eu já estou terminando. Sabe por quê? Jesus chegou para os seus inimigos. Se você tem um grupo de amigos e diz assim: fala meus defeitos aí. Aí o amigo vai dizer: ah não, você é meu amigo, você é um cara legal. Agora, reúne uns 4 inimigos teus. Quais são os meus defeitos? Se tu não tiver, eles arrumam. Jesus chegou para os inimigos, para os fariseus, para aquela cambada toda, em João 8,46, disse assim: quem dentre vós me convence de pecado? Aponta aí o meu pecado. Caiu fora todo mundo. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você acha que eu tenho cara para dobrar meu joelho diante de um homem
que foi pecador igual a mim? Você acha que eu tenho cara de dobrar meu joelho diante de um pedaço de gesso, de ouro, de madeira, de ferro, que vale muito menos do que eu? Querido, eu não sou trouxa não. Eu tenho que adorar e servir a alguém que é mais poderoso do que eu, que é mais forte do que eu. E Apocalipse 1:8 diz assim sobre Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É a Ele que nós servimos. Ele merece o aplauso, a glória e o louvor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é a nossa vitória. Aleluia, glórias a Jesus. A vitória sobre a limitação da matéria, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno e sobre o pecado, não é a religiosidade de A, B ou C, não é a minha religião nem a minha bondade, só Jesus. Só quando o homem tem um encontro com Ele e se arrepende dos seus pecados, é que o poder sobrenatural de Jesus se manifesta na vida das pessoas. Se você um dia quer vencer a morte, se você um dia quer receber o corpo igual ao de Jesus, como diz a Bíblia, se você hoje quer vencer o pecado que está acabando com a tua vida, com a tua felicidade e com a tua família, você que está me vendo e que está me ouvindo aqui nessa igreja, dominado pela bebida, dominado pelas drogas, a tua vida tem sido uma desgraça. Se você quer vencer o pecado, se você quiser ficar livre da condenação eterna que é o inferno, te arrepende agora e diga: Jesus, entra na minha vida, me liberta, me muda, que você vai começar a ter vida triunfante aqui na terra, até que essas outras coisas sobrenaturais aconteçam na eternidade. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.